Eu sempre me achei uma pessoa problemática, porque criar problemas definitivamente não era um problema para mim. Mas traumatizada, não. Nunca havia considerado essa possibilidade. E foi exatamente por nunca ter considerado ter sofrido um trauma que eu passei muito tempo da minha vida me retraumatizando. E pior, gastando uma grande quantidade da minha energia psíquica para manter todos os mecanismos de defesa dos traumas que o meu sistema biológico não foi capaz de lidar, de resolver. A manutenção de um trauma, ou de vários, que é o mais comum, é um fardo que nos custa muito esforço para carregar para uma vida toda. Então, identificar e processar esses traumas vai nos ajudar a ter mais energia e foco nas nossas coisas, na nossa vida e nos dá mais autonomia para regular nossas emoções. Nesse vídeo, eu espero conseguir te ajudar a identificar possíveis traumas que você pode ter sofrido a partir do entendimento de 4 diferentes maneiras que nós experimentamos o trauma complexo e dos 4 tipos de respostas que nós damos quando nossos gatilhos emocionais são ativados. E no final, claro, vamos ver como o nosso adulto pode nos ajudar a começar a soltar esses fardos. Bom, pelo jeito esse vídeo vai ficar um pouco longo. Mas ok, vamos iniciar ampliando um pouco o conhecimento sobre trauma. Porque geralmente traumas são associados apenas a grandes catástrofes ou a acontecimentos muito grandes e estressores, do tipo que marcam a nossa vida em antes e depois. E, de fato, eventos drásticos e pontuais em nossa vida são traumatizantes. Mas nesse vídeo, eu gostaria de focar numa forma mais sutil de trauma. Naquelas situações que, na maioria das vezes, nós não percebemos como traumáticos, porque decorrem de situações de estresse a que ficamos expostos numa base contínua. Situações que se repetiram e perduraram ao longo do tempo, especialmente aquelas que ocorreram na infância, quando a gente ainda não tinha muitos recursos para lidar. E eu estou falando aqui do trauma complexo, mais especificamente denominado transtorno de estresse pós-traumático complexo. E esse tipo de trauma ele vem cada vez mais sendo estudado no campo das neurociências como uma peça-chave para explicar outras inúmeras condições de saúde mental. E ele também é estudado pelo nome de transtorno de trauma do desenvolvimento, por sua conexão muito próxima com as experiências, no início da vida e por seu diagnóstico centrado no impacto de longo prazo dessas experiências. Vamos agora para uma definição simples de trauma. Trauma é uma dolorosa experiência do passado que nos afeta no presente. Uma definição mais científica poderia ser: trauma é toda situação que o nosso sistema psíquico não foi capaz de lidar. Então, o trauma é um lugar onde a gente está preso, a gente fica preso, sentindo medo, insegurança, porque a gente percebe o perigo, mas a gente não é capaz de evitar ou lidar com esse perigo. E essa percepção de perigo, ela pode ser real ou imaginária. E pode ser causada por um evento isolado ou por eventos que se repetem na nossa vida. No trauma complexo, os eventos se repetem e são menos perceptíveis. Como eu disse, são mais sutis, mas seus efeitos de longo prazo são avassaladores, porque ocorre um processo de retraumatização com a repetição das situações dolorosas. Situações, por exemplo, de negligência, abuso, abandono, violência doméstica, bullying, tudo isso são causas de trauma complexo. E essas experiências, elas, na verdade, elas não precisam ser severas ou violentas. Você pode ter crescido num ambiente fisicamente seguro e ainda assim ter sofrido trauma, porque essencialmente não é o evento em si que causa o trauma, mas a forma como percebemos e os recursos que nós temos para lidar com esse evento. Então, se a gente pensar bem, em alguma magnitude, todos nós sofremos traumas. Nós só não nos damos conta disso, porque os efeitos do trauma na nossa vida hoje,
em grande parte, eles ocorrem em um nível subconsciente, né? O que acaba dificultando o reconhecimento desses traumas. Por outro lado, nós podemos rastrear esses traumas a partir de sintomas e de dificuldades que estão se apresentando na nossa vida hoje. Porque, como eu disse, nós ficamos presos a essas experiências traumáticas. E até que a gente tome consciência delas, nossos mecanismos de defesa eles vão continuar sendo ativados. Então, as pessoas que sofreram traumas, mas não sabem disso, podem observar hoje alguns sintomas, alguns sinais, como, por exemplo, dificuldade de relaxar totalmente, né? Porque a pessoa acaba ficando em constante alerta, sempre esperando pelo pior, por uma situação desagradável. Sentimentos de raiva e desconfiança, sentimentos constantes de vazio ou desesperança, solidão, sentimento de ser defeituoso, sem valor, sentimento de culpa, de vergonha, sintomas de dissociação, que eu vou falar um pouco mais nesse vídeo, e tipicamente dificuldades de se conectar verdadeiramente com as pessoas e de regular as próprias emoções. Questões de saúde como déficit de atenção, transtorno de ansiedade, vícios, também podem ter suas raízes no trauma complexo. Ok, mas que tipo de experiências na vida podem nos ter trazido até aqui, né? Até esses sintomas? Bom, basicamente existem 4 maneiras diferentes que uma pessoa pode experimentar o trauma complexo. E a primeira forma, que é a forma mais óbvia, é o abuso. Então, se você cresceu em uma família, em um ambiente onde havia abuso físico, verbal ou emocional, e isso inclui todos os ambientes que você frequentou, incluindo a escola, você sofreu trauma complexo. Então, por exemplo, ser ridicularizado, intimidado, chamado de estúpido, burro, esses nomes ofensivos, tudo isso são formas de abuso. E claro que o abuso físico é o pior de todos, mas você pode ter apenas levado broncas constantes. E isso pode também ter gerado trauma, principalmente se junto com a bronca você foi invalidado, né? Te disseram também, você nunca faz nada direito, ou dão a bronca e você não sabe fazer nada, né? Mas mesmo que você tenha tido um pai que nunca bateu em você ou disse coisas negativas, mas era um ditador e você nunca tinha permissão para dar a sua opinião ou perguntar alguma coisa, isso também leva a traumas, porque no final todas essas situações te deixam inseguro e sempre esperando pelo pior. A segunda forma é por negligência. E essa forma, a cada dia, é mais compreendida. E ela pode causar danos até maiores do que o abuso. Então, se você cresceu em uma casa onde seus pais trabalhavam muito ou por qualquer outro motivo não estavam fisicamente presentes, você se sentiu desamparado e inseguro. Ou se seus pais estavam presentes, mas não emocionalmente disponíveis para você, talvez porque você tinha muitos irmãos e seus pais não conseguiam dar atenção suficiente para você, ou se seus pais tinham problemas de saúde, ou mesmo seus próprios problemas emocionais que eles precisavam lidar, e aí não conseguiam estar com você quando você estava com dificuldades ou quando você estava precisando aprender algo. E aí você acabou se sentindo abandonado, rejeitado. E você passou a não se sentir seguro. E tudo isso foi acontecendo e te causando traumas e se repetindo. A terceira forma é o trauma do abandono. Esse tipo de trauma ele ocorre em situações que abalam o pequeno e seguro mundo da criança. No passado, se referia apenas a crianças que foram entregues para adoção. Mas o que se sabe hoje é que crianças que passam, por exemplo, pelo divórcio dos pais, pela morte de um ou de ambos os pais, ou pessoas que elas convivem e confiam, como os avós, por exemplo, elas também sofrem de trauma do abandono. Porque esse tipo de evento ele causa instabilidade na vida da criança, né? Porque de repente alguém em quem ela confiava não está mais ali.
E isso gera essa insegurança e o trauma, como vocês estão percebendo, está muito relacionado a essa questão de nós não termos nos sentido seguros, né, enquanto a gente crescia. A quarta e última forma da gente experimentar o trauma complexo é quando a gente não tem as nossas necessidades básicas atendidas. E dentre todas que eu falei até agora, essa é a forma mais sutil de trauma complexo. Todos nós temos um conjunto de 12 necessidades dentro de nós e no centro dessas 12 necessidades temos algumas físicas e emocionais que, se não forem cumpridas de forma consistente, também vão gerar trauma complexo. Por exemplo, a necessidade de segurança, que inclui comida e abrigo. Algumas pessoas não tiveram isso e podem ter precisado pedir comida a vizinhos, na rua, ou só se alimentavam quando estavam na escola, ou precisavam sempre estar mudando de endereço, né, por dificuldades financeiras. Também é necessidade de ser respeitada e valorizada. Se uma criança cresce em um ambiente onde ela não é aceita como é, e é o tempo todo comparada a um irmão, não recebe validação, apenas críticas, ela não vai se sentir segura porque está sempre sentindo que não é boa o suficiente para ser aceita, cuidada. Isso gera medo, culpa, né? Porque a criança acaba acreditando que não merece ser cuidada e que a culpa deve ser dela, né? Isso é um trauma complexo também. Outra necessidade que, se não for atendida, também gera trauma, necessidade de limites consistentes. Porque todos nós temos essa necessidade de nos sentir seguros, sentir que a vida vai ser justa, que a vida é justa. Então você também pode ter sofrido trauma complexo se você cresceu numa casa em que as regras mudam conforme o humor do seu pai ou mãe, porque você nunca sabia o que esperar. Você estava sempre pisando em ovos. E se o ambiente também impõe a você regras para ser amado, você também se sentirá inseguro, porque não há amor incondicional. Se você erra, você não é mais digno de ser amado. Uma outra necessidade é a de confiança e honestidade, porque nós também precisamos disso para sentir segurança e sermos capazes de confiar. Mas se vivemos em um lar onde não se pôde confiar nas pessoas da casa, isso também gera um trauma. Porque todos nós temos o desejo de intimidade, de nos abrir, de ser honestos, sem ser julgados ou criticados, né? Para poder compartilhar nossos medos, nossa tristeza, nossos fracassos e ser acolhido e nutrido nisso. E se você não está seguro, você não vai querer compartilhar nada. Você pode também ter crescido num lar onde esperavam que você fosse dos 2 aos 10 anos de idade em uma semana, e aí você tenta fazer tudo perfeitamente, não faz bagunça, tá sempre nervoso porque se falhar ou tropeçar e derramar o seu leite, você vai ser humilhado e punido. E se você chorar, ainda vão chamar você de fraco ou de bunda mole. Então, dentro de um ou mais desses 4 cenários que eu acabei de falar, a que ficamos expostos, nós vamos crescendo. Nós vamos crescendo e essas situações vão nos mantendo inseguros, sempre vigilantes, focados no externo, porque sempre há o perigo de ser magoado, de ser ferido, de ser rejeitado e de sentir dor. E inicialmente essa dor é algo positivo, porque a dor ela nos notifica de que algo está errado para que a gente possa consertar. Uma criança que está crescendo em perigo, está sempre sentindo dor, ela vai tentar encontrar uma solução para a sua dor. Vai tentar consertar isso e vai tentar tudo o que ela puder até descobrir que nada está consertando a situação. E é nesse lugar de dor, sem solução, que o trauma se desenvolve. E para sobreviver a ele, nós criamos estratégias para manter nossa segurança e integridade. Essas estratégias são basicamente respostas ao trauma e podem ser de 4 tipos: de luta, fuga, congelamento ou paralisia,
E uma quarta que seria a resposta de servo ou do bajulador, que significa uma resposta rápida de tentar agradar o outro para evitar conflito. Então, vamos entender cada uma delas agora. Resposta de luta. Quando sinto que estou em perigo e que vou me machucar, então eu vou lutar. Usar a minha raiva, intimidar e machucar antes que me machuquem. Me torno reativo e às vezes até violento. A raiva se torna uma forma de proteção e também de punição, porque às vezes, no fundo, a gente acredita que as coisas dolorosas que estão acontecendo conosco é culpa nossa, que devemos ter feito algo para merecer, e então encontramos uma maneira de nos punir, de causar dor para nós mesmos. Uma resposta de luta mais discreta é, por exemplo, ficar nos explicando demais em uma determinada situação, uma situação que ativou um dos nossos gatilhos do trauma. Principais características: raiva, irritabilidade, tendência a controlar e julgar e automutilação. Resposta de fuga. Uma vez que constatamos que não há solução para a dor, a fuga pode ser a saída mais rápida para evitá-la. Então, no minuto em que percebemos qualquer sinal de perigo, de estresse, um risco de uma situação dolorosa se repetir, seja real ou não, nós entramos no modo escape. Quando crianças, podemos ter nos protegido num mundo imaginário. As crianças são muito boas nisso. Na vida adulta, podemos preencher nossa vida com distrações, como passar boa parte do dia em redes sociais, ou jogando videogame, assistindo séries, ou vídeos, ou seja lá o que for. A ideia é a mesma: não sentir dor, não se machucar. Principais características: ansiedade, excesso de pensamento, perfeccionismo, vício em trabalho, que são pessoas workaholics, dependência de substâncias ou comportamentos para se regular emocionalmente, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e transtorno obsessivo compulsivo também podem estar relacionados à resposta de fuga. Resposta de congelamento ou paralisia. Nesse tipo de resposta ao trauma, nós basicamente nos desconectamos das nossas emoções. A ideia para evitar a dor é não sentir muito. Então, minimizamos nossos desejos, nossas necessidades, anestesiando nossas emoções, se for preciso com o uso de álcool, drogas, remédios. A procrastinação, demorar muito para fazer coisas simples e a sensação de estar sempre exausto também são respostas da resposta de paralisia. A dissociação também é um sintoma frequente e eu pretendo fazer um vídeo apenas sobre isso, mas bem resumidamente é como uma sensação de estar perdido, sem saber bem o que está acontecendo, meio que perder a noção do tempo, esquecer alguma coisa que você saiu para buscar, como se a gente estivesse meio off. As principais características são dormir muito, indecisão, necessidade de isolamento, depressão, sensação de estar entorpecido, a pessoa sempre evita certas circunstâncias por se sentir muito sobrecarregada, fobia e ansiedade. Resposta de servo, ou do bajulador, subserviente. Essa é uma resposta ao trauma típica de pessoas que cresceram com pais emocionalmente voláteis ou com algum tipo de vício. Nessas condições, a criança precisou focar nos pais, cuidar deles, tentar regular as emoções dos pais, porque acreditava que se conseguisse fazer seus pais ficarem bem, daí sim eles poderiam cuidar dela. Então, enquanto crescia, a criança ela não foi capaz de focar em si mesma, nas suas necessidades, no que ela sentia, porque ela precisou ficar cuidando dos pais. Então, na vida adulta, a pessoa continua centrada no outro, com a necessidade de que o outro esteja bem, para que ela fique também bem, ao invés de cuidar diretamente de si mesma para ficar bem. Então, fica com essa codependência.
Às vezes essas pessoas até escolhem profissões ligadas ao cuidado com o outro, porque, na verdade, elas acabam se sentindo mais confortáveis cuidando dos outros do que de si mesmas. E assim acabam se negligenciando, né? Se autoabandonam, não pensam sobre suas necessidades, não colocam limites nas pessoas, não se priorizam. E esse tipo de resposta ao trauma acaba atraindo relacionamentos com pessoas de perfil narcisista, porque a pessoa se torna um convite a pessoas desse tipo, né? Pessoas que o narcisista ele precisa de alguém focado apenas no bem-estar dele mesmo. Então, esse também é um problema. As principais características são codependência, autocrítica, dificuldade de dizer não. A pessoa está sempre tentando agradar as pessoas, mesmo quando ela não quer, né? Mesmo quando ela nem está sendo sincera, ela não está agradando porque ela quer. É um mecanismo de defesa, né? E a pessoa também não consegue dar limite ao outro. Por isso está sempre sobrecarregada. Bom, eu espero não ter deixado ninguém sobrecarregado aí com todas essas informações e sim encorajado vocês a investigar mais sobre seus possíveis traumas, porque entender como você chegou até aqui vai te ajudar a refazer esse caminho, mas agora sendo você mesmo o pai e a mãe que você queria ter tido, dando a você o que te faltou na infância. No inglês, esse processo se chama reparenting, que em português seria algo como reparentar-se, reemparentar-se. E por que esse é o caminho? Bem, porque a verdade é que nós já estamos sendo pai e mãe de nós mesmos, mas repetindo as mesmas coisas que fizeram conosco, nos retraumatizando o tempo todo, repetindo o comportamento de nossos pais ou de quem cuidou de nós. Então, a minha sugestão é que você comece a investigar os seus sintomas, os seus padrões, a maneira que você se trata, a maneira como você trata as outras pessoas, as coisas que você diz para você mesmo, as coisas que você deixa de fazer para você, as coisas que você acha normais, mas que alimentam padrões prejudiciais na sua vida. Enfim, este pode ser um começo e você vai precisar bastante do seu adulto para isso. E eu desejo um bom começo a todos vocês.